Olá, no Andante de hoje vamos conhecer um pouco de Cláudio Valério Teixeira, artista plástico carioca que assina ao mesmo tempo duas exposições que estão aqui no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Tortura, perseguições, censura. Ano de 1978. O Brasil sofria com a ditadura militar. A partir desse clima angustiante, Cláudio criou na época uma série de desenhos e expôs na Funarte todo o seu sentimento diante daquela situação extremamente difícil para a população e principalmente para a classe artística. Passados mais de 30 anos após a primeira exibição, Cláudio reestreia a mostra no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e fala das razões que o incentivaram a dividir novamente com o público obras que traduzem um momento tão duro para o país. Em 78, eu fiz essa exposição e como são desenhos de grandes dimensões, até para uma guarda, porque eu guardei isso no ateliê de um artista, que na época não tinha lugar para guardar, eu guardei em perto de Guaratiba, no sítio de um artista meu, que acabou morrendo. E a família não deixou pegar os desenhos, enfim. Os desenhos se perderam. Foram atacados por um ataque biológico, se perderam os desenhos. Então eu sempre tive vontade de refazer essa exposição, de refazer esses desenhos que tinham se perdido de grande dimensão. E uma certa época, encontrando com o Arthur Barrio, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, ele perguntou: Cláudio, por que você não remonta aquela exposição? Foi tão interessante. Então ali foi um incentivo que eu tive para retomar essa exposição. Fiquei muito doente uma época, tive uma grave, um AVC grave, e isso também foi um incentivo para que eu, depois desse AVC, eu trabalhasse essas exposições de grande dimensão, para que eu me sentisse realmente de novo nativa. Então eu voltei a fazer essa exposição. Além dos motivos pessoais, circunstâncias atuais brasileiras também se tornaram mais uma razão para o artista reexibir os desenhos. Esses desenhos estão diretamente ligados à ditadura militar, né? A época terrível, a época negra que o Brasil viveu. Também foi um dos motivos que eu refiz essa exposição, já que agora nós fizemos uma Comissão da Verdade. O Brasil, né, foi aprovado no Congresso a Comissão da Verdade, que vai levantar todos os processos, esses dados dos sumidos, dos mortos, desaparecidos. E essa exposição tratava disso, né? Tratava da tortura, tratava dos desaparecidos, dos fichamentos policiais. Então, claro que tem a ver com essa época. Eu também era um teste que eu queria ver como é que essa exposição hoje, ela funcionaria para o público de hoje. E eu tenho visto que tem funcionado. A eficiência do artista e de sua obra com o público vem de uma técnica de desenho realista que Cláudio utilizou inspirado por Velázquez, grande mestre espanhol. Velázquez é o pintor que é o símbolo na pintura do realismo, né? Velázquez seria o mestre, né, do realismo na pintura, com o seu quadro tão enigmático, né, mas tão marcante, que são as meninas. Que nessa exposição eu também faço uma revisita a essa pintura. Na tortura eu coloco ali trechos, né, do quadro As Meninas Velázquez, que para mim ele é o símbolo dessa coisa, quem gosta de realismo e quem é um pintor realista. Velázquez é um símbolo, é como se fosse um ícone para esse tipo de pintura. A mostra, com suas características bem realistas, relembra com muita riqueza de detalhes o clima de opressão que se instaurou na época militar, mas, ao mesmo tempo, dialoga também com as lutas que a sociedade vive hoje em dia. Claro que agora a luta não é contra a ditadura, né? A luta é contra outras injustiças, que sempre há injustiças sociais. Hoje o Brasil é um país muito mais rico, é um país mais
politicamente muito mais aberto, mas ainda tem uma injustiça enorme. Ainda tem muito, parte grande de brasileiros ainda na pobreza, na miséria, eu diria, né? Pobreza não tem problema é miséria. E a pobreza, a falta de educação, o acesso pequena educação. Então acho que eu ainda luto por isso, ainda acredito nisso, ainda nesse sentido eu me considero um jovem ainda. Estou com 63 anos, vou fazer agora 63 de janeiro, mas nesse sentido tem ainda o idealismo de um jovem, tem ainda nesse sentido a garra de um jovem. E é com toda essa garra que não deixa Cláudio para trás de nenhum jovem de 20 e poucos anos que podemos perceber toda a sua multiplicidade artística. Ao mesmo tempo que exibe a mostra 1978 desenhos, divide também com mais 2 artistas outra exposição em cartaz simultaneamente no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Na mostra Guilda de São Francisco, Cláudio, junto com Célio Belém e Milton Eulálio, mergulham com muita técnica na distante arte do século XVII. Dentre várias referências, uma grande base para o grupo é a poderosa obra do pintor flamengo Peter Paul Rubens. Nós somos pintores realistas, queríamos fazer uma coisa baseada no século XVII, principalmente em cima da pintura do Rubens, que é um pintor que nós 3 gostamos, não só ele, tem outros também, mas se baseou nessa exposição principalmente em cima desse pintor. Nós trabalhamos aquilo é como se fosse uma curiosidade histórica, né? Nós voltamos a um tempo, é como se a gente pintasse, evidente que não é como Rubens, nós não temos o talento de Rubens nem a genialidade de Rubens, mas é inspirado nisso, num processo construtivo lento, de pinturas com velatura, pintura com um processo muito lento de pintar, que é um pouco, eu acho, também cabível para essa época. É mais uma discussão que a gente traz para essa época, de retomar um pouco a construção da pintura, que é um pouco hoje abandonado isso, esse cuidado com a construção da pintura, esse cuidado técnico em fazer o quadro. A gente procura fazer essa pintura bem realista, remetendo ao século XVII, você vê cerâmicas de Delfos, tapetes persas antigos, cerâmicas, essas coisas bem tradicionais na arte antiga, e ao mesmo tempo você vê discretamente, num fundo você remete ao Rio de Janeiro, num outro quadro você vê Fukushima, tem uma cidade chinesa tem os maiores índices de poluição do mundo, se não me engano é a maior cidade em população do mundo, é Chongqing, na China, e por aí vai, né? Cada quadro tem sua particularidade, sua coisinha antiga e sua coisa moderna, né? Atual. A gente botou Baco como se estivesse na Rocinha, quer dizer, uma coisa completamente diferente, né, da realidade de hoje, mas arte é isso, é uma ideia que a gente tem, coloca na tela e por aí vai. Uma outra questão que os artistas trazem para a atualidade é o processo de criação através de guildas. As guildas eram associações de artistas que se reuniam para fazer esses trabalhos, né? Os trabalhos de pintura, de arte, de modo geral, na época. E dava o nome de santos. O fato de ser São Francisco, porque nós somos de São Francisco. O Célio é daqui do Rio, mas eu sou de São Francisco, Cláudio também, Niterói. Mas o Célio sempre trabalhou no ateliê com a gente também lá em São Francisco. A gente já se conhece há muito tempo, tem uma amizade muito grande um pelo outro, tem um convívio muito grande. E aos pouquinhos a gente foi se entrosando dentro da tela mesmo, na pintura, a gente foi tocando, fazendo, um falava alguma coisa, outro tentava fazer, um começava a pintar, o outro pintava por cima, até chegar nesse resultado que a gente conseguiu. E ali não tem, por exemplo, quem é mais importante e quem não é. Estão todos iguais, né? Nós não sabemos no final o quadro está pronto, a gente nem sabe quem fez o quê, se às vezes o Célio que fez o parejamento, se o Célio fez a figura, se o Milton fez a paisagem, ou se ele fez um vaso, não tem essa compartilhação. É uma coisa feita em conjunto mesmo, e cada um dando o melhor de si. Eu acho que nesse sentido a gente consegue uma unidade muito grande nessas pinturas. As exposições ficam em exibição até o dia 5 de fevereiro e o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro está aberto ao público de terça a sexta-feira,
de 10 da manhã às 6 da tarde, sábados, domingos e feriados, de meio-dia às 5 da tarde. E o Andante fica por aqui. Mande sua opinião para a produçãoandante@gmail.com e nos acompanhe pelo youtube.com/Programa Andante, pelas redes sociais MySpace e Facebook e pelo Twitter, @Programa Andante. Até a próxima! I'm gonna ask you to look away. I love my hands, but it hurts to pray. The life I have isn't what I'd seen. The sky's not blue and the field's not green.